A gente também vai bater um papo sobre a última parte da tetralogia do Sérgio Luiz Gallina, chamada O Cavaleiro do Templo. Agora eu quero, rodando aqui, os nossos entrevistados, falar um pouquinho com o Sérgio Luiz Gallina. Como eu anunciei no começo do programa, está lançando aqui É o último volume? É o último. Então tá, então realmente fecha a tetralogia, né? O Cavaleiro do Templo, que é um romance histórico, dá para dizer assim? É um romance histórico genuíno, com certeza. O melhor termo, melhor gênero para classificá-lo é o romance histórico, com certeza. E qual é a história que tu contas nesses 4 volumes aí, Sérgio? Roger, é a história de uma família letrada num tempo de analfabetismo, em tempo de cruzadas. Sim. Então, ela inclui personagens fictícios, como é natural de um romance, com personagens históricos. Os personagens sediados no século XII, início do século XIII. O romance, ele está sediado, tipo, na segunda metade do século XII e a primeira do século XIII. Mas ele faz um panorama geral da Idade Média, desde a queda de Roma, a ascensão do cristianismo, passando pelos reinos bárbaros, pelo Império Carolíngio. Então vai se formando pela formação do Sacro Império Romano-Germânico, então chega no século XI, conclamação das Cruzadas, e o romance ocorre em cheio nas Cruzadas, e em paralelo ocorre a criação da Ordem dos Cavaleiros do Templo, que são os Templários. Os Templários. Né? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui, ó, os 4 volumes. Fica bonito assim, né? Então, direitinho. Eu imagino, Sérgio, que isso te deu, previamente, né, antes de escrever os livros, um trabalho enorme de pesquisa, né, para poder colocar isso em romance, né? 18 anos de pesquisa. 18 anos 18 anos de pesquisa e 5 anos de escrita. Então... Que maravilha. E eu tive uma vantagem sobre os demais romancistas históricos, é que eu tenho conhecimento de informática. Então, toda a pesquisa que eu fiz foi baseada em 150 livros, maioria deles de historiadores, e eu compus um banco de dados de citações. Então, quando à medida que eu ia escrevendo, eu percebi, eu tenho essa citação do banco, eu puxava, incluía. Então, o livro é todo permeado de citações históricas, e isso dá ao leitor o privilégio de ele distinguir o que é ficção, o que é história. O que é personagem fictício e o que é personagem real. É interessante ouvir de um medievalista que ele tem uma grande vantagem porque ele entende de informática, né? Essa é uma contradição inteira. Bom, depois a gente volta a falar do Cavaleiro do Templo. Sérgio, eu queria que tu falasses um pouco mais a respeito desse núcleo central do teu romance, essa família, como tu disseste, de gente que tenta ser ilustrada numa época de trevas, né? O livro abre com a personagem Ana da Bretanha. E os pais dela morrem numa peregrinação à Terra Santa, e então ela acaba sendo educada num convento. E ela se casa, mesmo contra a vontade, porque na época os casamentos eram arranjados, não eram casamentos, né, buscados. Então ela se casa e passa a educar os filhos da mesma forma. E sempre dentro de um posicionamento mais dialético. E à medida que o romance se desenrola, esse posicionamento crítico em relação ao seu tempo vai se manifestando nos filhos da Ana da Bretanha. E o Cavaleiro do Templo, no final, o personagem, o Cavaleiro do Templo, ele é educado no livro 1, ele é um adolescente e acaba formado cavaleiro no livro 2. No livro 3 ele vai para a Terra Santa e se envolve diretamente na Terceira Cruzada. Então o livro 3 narra na íntegra a Terceira Cruzada. E o livro 4 é um desfecho, quase que um compêndio filosófico, porque aí ele vai, todo esse conhecimento que ele adquiriu, ele vai compor sua própria filosofia. Legal. Então ele consegue unir literatura, história, religião e filosofia, tudo dentro de um único pacote. O melhor romance histórico, né, poucas vezes consegue isso, mas é o ideal, né? Olha só, Sérgio, a gente recebeu agora um e-mail do Márcio Specht, tá? Sobre o lançamento do 4º livro do Gallina. Olha só.
Ele diz assim, ó: parabéns ao meu eterno chefe Galina por mais esta importante obra. Os gaúchos têm obrigação de conhecer este grande escritor e estudioso dos tempos das cruzadas. Olha só. Muito obrigado, Márcio. Ele é...